O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei o que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e, se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Reverendo Diácono Jarbas, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu começo a minha reflexão compartilhando com vocês um pouco dessa tragédia que infelizmente aconteceu nessa última terça-feira lá na cidade de Petrópolis. Eu pergunto agora para vocês, Deus tem culpa dessa tragédia que aconteceu, sim ou não? Não tem não, minha gente. Primeiro porque Deus só quer o bem para os seus filhos. Mas de repente alguém poderia perguntar, mas padre, se Deus é sumamente bom e onipotente, será que Ele não poderia ter intervido ou evitado que essa tragédia acontecesse? Primeiro, minha gente, Deus ele nos deu livre-arbítrio. Segundo, muitos males que acontecem no mundo não é culpa de Deus. Aliás, Deus não tem culpa de mal nenhum. Os males que acontecem no mundo são consequências do pecado, dos nossos pecados. E muitas vezes, muitos males acontecem quando nós não usamos com responsabilidade a liberdade que Deus nos deu. Vocês sabem que todas essas catástrofes que estão acontecendo, sempre elas aconteceram, mas tem acontecido de maneira frequente por conta da destruição da natureza proveniente do próprio ser humano. O clima está mudando e, consequentemente, nós estamos vendo a própria natureza se rebelar contra o ser humano, porque o ser humano não está respeitando os seus limites.
Então, catástrofe como essas, infelizmente, a gente vai ter que assistir. Porém, elas podem ser evitadas quando o ser humano toma consciência da sua responsabilidade. Ele não está no mundo para destruir. Ele está no mundo para colaborar com a criação de Deus. Segundo, muitas vezes os males acontecem quando nós não nos prevenimos, quando nós não cuidamos da nossa segurança e não zelamos pela segurança dos outros. Vocês sabem que essas pessoas que infelizmente tiveram suas vidas ceifadas, perderam suas casas, seus bens, estavam morando em uma situação de risco. Toda pessoa que mora numa situação de risco, ela está correndo, o risco de passar por essas situações. Mas vejam, meus irmãos e minhas irmãs, nós não estamos aqui para culpar ninguém. A gente sabe que muitos males poderiam ser evitados quando os nossos governantes ou quando nós, cidadãos, não assumimos as nossas responsabilidades. Porém, uma coisa é certa, quando essas coisas acontecem, nós precisamos parar um pouco e pensar e refletir. Como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que está o meu relacionamento com o próximo? Como é que eu tenho levado a minha vida? Vocês sabem muito bem que Deus, como diz a liturgia desse domingo, que nos faz refletir justamente sobre a misericórdia de Deus. Deus, diz o salmista, que Deus ele é paciente, bondoso e compassivo. Que na verdade são atributos desse Deus que é misericordioso para com seus filhos e filhas. Ele é tão bom que até de um mal, diz Santo Agostinho, ele é capaz de tirar um bem para os seus próprios filhos. Agora, Deus não vai ficar o tempo todo intervindo na vida da gente, sendo que nós podemos evitar o mal. Nós podemos evitar certas catástrofes quando nós, repito, usamos com responsabilidade a liberdade que Ele nos deu. Não estamos nesse mundo para brincar com a vida. Nós estamos nesse mundo para cuidar e preservar a vida que Ele nos deu e a vida dos outros. Agora, se eu não cuido da minha vida, se eu não cuido da vida dos outros, eu vou pagar um preço por causa disso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Para vocês perceberem que o mal que está presente no mundo não é culpa de Deus, é culpa nossa. E principalmente quando nós nos afastamos de Deus. Vocês vejam como o mal está crescendo no mundo. Justamente por causa dessa ausência de Deus no coração do ser humano. Santo Agostinho tem uma frase muito bonita que ele diz assim: para vós, ó Deus, nos criastes, inquieto estará o nosso coração até o dia que repousa em vós. Então, enquanto o nosso coração não repousar em Deus, nós nunca vamos ter paz. O mundo jamais vai ter paz, se não se voltar para o seu Criador. E é justamente isso que a palavra de Deus nos convida a fazer. Buscarmos a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Deus é paciente? Sim. Mas Ele um dia vai fazer justiça. Deus é bondoso? Com certeza. Mas um dia Ele vai cobrar de nós a liberdade e a vida que Ele nos deu. Deus é misericordioso? Sim. Mas Ele vai conceder a cada um a recompensa que merece. Então, minha gente, todos nós estamos nesse mundo para servir a Deus. E um dia vamos, prestar contas daquilo que fizemos ou deixamos de fazer para com Ele e para com o próximo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ouvimos na leitura extraída do livro de Samuel a atitude do rei Davi quando teve em suas mãos a oportunidade de se vingar do seu inimigo, o rei Saul. O próprio Abisai diz para Davi: olha, Davi, Deus te entregou em tuas mãos o teu maior inimigo, vamos matá-lo. Se nós estivéssemos no lugar de Davi, será que nós não faríamos isso, Nós somos movidos pela lei do talião. Vocês lembram a lei do talião? Que é a antiga lei judaica que diz olho por olho, Se alguém te der um tapa, dê um murro na cara, A gente vive nessa sociedade tão violenta
e que, em vez de estimular as pessoas a buscar a paz e reconciliação, estimula as pessoas a alimentar o sentimento de ódio, que isso não ajuda, minha gente. Deus não quer ver o ódio e o sentimento de vingança no coração dos seus filhos e filhas. Não compete a nós fazermos justiça com as nossas. É triste, por exemplo, uma mãe ver o seu filho barbaramente assassinado. É triste para um pai ver sua família ser assassinada. Mas não compete ninguém fazer justiça. Vamos entregar nas mãos. Deus é paciente, é bondoso e compassivo. E com certeza Ele há de fazer justiça. Pois bem, Davi, sabiamente, motivado pela paciência, pela bondade e pela compaixão de Deus, diz o que para Abisai? Não vamos matar, não vamos matá-lo. Quem sou eu para estender a minha mão contra o ungido do Senhor? Olha, embora Davi reconhecesse Saul como seu inimigo, sabia que ele era ungido de Deus. Davi entregou nas mãos de Deus a sentença de Saul. É isso que a gente tem que fazer. Não vamos fazer justiça com nossas próprias mãos. Certa vez Jesus disse para Pedro: quem com ferro fere, com ele será ferido. Quanto mais você querer se vingar, mais sua vida se tornará amaldiçoada. Repito, entregue a tua causa nas mãos do Senhor, porque o Senhor há de fazer justiça. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Davi nos dá uma lição, de compaixão. Ele poderia se vingar do rei Saul, mas não fez isso, porque ele era um homem que se sentia profundamente amado e perdoado por Deus. Só é capaz de perdoar, só é capaz de fazer o bem quem se sente profundamente amado e perdoado por Deus. Quem não se sente amado, quem não se sente perdoado, nunca vai amar, nunca vai perdoar. E nós nunca podemos dizer assim: quem sou eu para perdoar? Porque se você diz isso, você está dizendo que é mais do que Deus. Se Deus, que é o nosso Pai, bondoso, misericordioso, onipotente, onipresente, onisciente, nos perdoa, quem é você, meu irmão, minha irmã, para dizer que não é capaz de perdoar? Até porque, quando a gente não perdoa, nós estamos dizendo para Deus que nós não queremos entrar no céu, sabia? O céu é o lugar dos reconciliados. Quem morrer sem estar reconciliado consigo mesmo e com o próximo não vai entrar no céu, não. Você sabe para onde é que vai, né? Para o inferno. Ninguém pense, eu fiz o mal no mundo e agora Deus vai me perdoar. A hora de se converter é agora. Não vamos perder tempo, minha gente, em odiar, em fazer o mal. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem para fazer a vontade de Deus, para que quando Deus nos chamar, a gente possa ir com a consciência tranquila. Seria tão bom que quando a gente morresse, a gente pudesse falar assim: obrigado, Deus, porque amei, porque vivi e amei. Triste é a gente fechar os olhos com o coração amargurado, com o coração infeliz, justamente por não ter amado e perdoado. Agora, perdoar é fácil? Não é, não. E veja o que nosso Senhor coloca para nós no Evangelho de hoje, um desafio para mim e para você. Esse trecho do Evangelho de Lucas faz parte do discurso de Jesus no Sermão da Montanha. E ele não só fala para os discípulos, mas ele fala para todos nós, que hoje somos seus discípulos e seus missionários. Diz nosso Senhor: olha, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Olha, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Ah, Jesus, está difícil, viu? Não é verdade? Já pensou uma pessoa falar mal de você e você falar bem dessa pessoa? Já pensou uma pessoa te perseguir e você ser bom com essa pessoa, ou ser boa com essa pessoa? Mas aí que nosso Senhor diz: olha, se vocês fizerem isso, vocês estão imitando o vosso Pai que está nos céus, que é bom tanto para os bons como para os maus. É generoso tanto para com os pobres como para os ricos, quanto para os que são agradecidos, como também para os que são ingratos. E Jesus também continua dizendo: olha, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados, porque com a mesma medida com que vocês medirem os outros,
vós sereis medidos. Meus irmãos e minhas irmãs, quem somos nós para julgar e condenar alguém? Hoje você aponta o dedo para alguém, amanhã você será apontado. Com a mesma medida com que você medir a vida do outro, você será também medido. Nunca atire pedra no telhado do teu irmão, porque o teu telhado também é de vidro. Não vamos transformar nossa religião num poço de hipocrisia. Ah, porque eu estou dentro da igreja, quem está lá fora está no inferno. Cuidado, viu? Que quem está lá fora pode se salvar, e você que vai para o inferno. Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor que vai entrar no céu, mas é aquele que fizer a vontade do Pai. Ontem eu compartilhava lá na missa, na Capela Nossa Senhora das Graças, na capelania da Polícia Militar. Eu fui até com algumas pessoas aqui da nossa comunidade, e eu lembrava justamente de uma visão que Santa Teresa d'Ávila, a doutora da igreja, ela teve do inferno. Jesus mostrou para ela uma sala só de cabeça de padre e freira. Misericórdia. A do diácono também tinha, viu? E aí Santa Teresa, quando viu aquilo, ela ficou assustada. Ela disse, meu Deus, Senhor Jesus, o que é isso? Por que esses padres e essas freiras estão no inferno, deveriam estar no céu? Nosso Senhor, deveriam, Teresa. Mas não estão, porque não foram fiéis a mim. Está vendo? Não basta ser padre, ser diácono, ser freira. Não basta só estar na igreja ou fazer parte da liturgia, do canto, da pastoral, que eu vou ser salvo. Se eu não fizer a vontade de Deus. Se eu não amar, se eu não perdoar e se eu não fazer o bem ao próximo. Vocês estão entendendo? A quem muito foi dado, está vendo? Com certeza o nosso julgamento vai ser muito mais severo do que quem está lá fora e não conhece. Por isso que todos os dias, minha gente, a gente tem que botar o joelho no chão, e pedir, Senhor, converte o meu coração. Ajuda-me, Senhor, a ser uma pessoa melhor. Ajuda-me, Senhor, a me libertar dessa falsa religiosidade que se esconde por trás de máscara. Na frente dos outros, eu quero ser o tal, a tal. Mas por trás eu sou uma pessoa perversa, pessoa má, uma pessoa que quer afastar os outros de Deus. Lembrem-se que ninguém é dono da igreja, nem o padre. A igreja pertence a Cristo. E todos nós, inclusive eu, estamos aqui para servir a Ele. Nosso Senhor vai cobrar isso de mim, vai cobrar um de vocês. Já pensou quando a gente se apresentar diante deles? Padre Daniel, você afastou muitas ovelhas do meu rebanho com as suas atitudes, porque você foi um padre mandão, um padre que em vez de atrair, afastou as pessoas. Isso que nosso Senhor vai cobrar de mim, vai cobrar de você que está dentro da igreja. Vixe, padre, todo você mais cristão não. Aí danou-se. Nosso Senhor não quer que a gente se afaste. Nosso Senhor quer que a gente leve a missão com alegria, com simplicidade, com humildade. Gente, olha uma virtude que agrada a nosso Senhor. Se chama humildade. O demônio, certa vez, disse a um exorcista, viu? Que o que mais incomodava em Nossa Senhora era a humildade dela. Ele nunca conseguiu tentar Nossa Senhora, porque a humildade Deus colocou no coração de Maria, essa virtude que a blindava de toda a ação do inimigo. Nossa Senhora era tão humilde que tudo o que aconteceu na vida dela sempre atribuía o Todo-Poderoso fez em mim e santo. Então, quando alguém querer te elogiar, nossa, Padre Daniel, alguém depois da missa vai dizer, tomara que não, né? Nossa, Padre Daniel, o senhor hoje pregou tão bonito. Eu vou dizer logo, graças a Deus. Tudo que a gente fizer, seja para a glória de Deus, não para a nossa glória. Porque é próprio do ser humano a vaidade. É próprio do ser humano o elogio. Tem gente que se afasta da igreja porque o padre não elogia. Basta o elogio de Deus, Deus está vendo que você está trabalhando para Ele. Tem gente que se afasta da igreja, ai padre, é o patinho feio, né? Ou a pata feia, né? E vem reclamando, ai porque ninguém reconhece meu trabalho. Para quê, minha irmã? Deus está vendo que você trabalha. Você trabalhando para o padre, está trabalhando para os outros, ou está trabalhando para Deus? Eu estou aqui por causa de Deus. Eu sou padre por causa de Cristo. Agora, Ele me chamou para servir a vocês. Então, se a gente não serve as pessoas por amor a Cristo, a gente transforma o nosso serviço em domínio. A gente transforma o nosso trabalho em autopromoção, em poder. Gente, a igreja não é escola do poder, a igreja é a escola do serviço. Eu vim para servir
e não para ser servido. Foi isso que nosso Senhor deixou para nós. Então vocês estão percebendo como nosso Senhor, Ele é claro. Nós é que somos complicados. Vamos realmente levar a sério a nossa fé, a nossa missão. Vamos pedir a nosso Senhor, né? Jesus, ensina-me a amar de verdade, sem limites. Ensina-me, Jesus, a ter um coração aberto para perdoar. Não permita, Jesus, que o meu coração jamais eu guarde ódio e rancor. Porque o meu coração, Jesus, foi feito para amar. Meu coração foi feito para perdoar. Meu coração foi feito para fazer o bem. Então vamos pedir a Jesus nesta celebração, né? Que Ele nos ensine a sermos bons, a sermos pacientes, a sermos compassivos uns com os outros, que assim seja. Amém.